Paz do Senhor, gente. A alegria é retornar aqui nessa casa para compartilhar uma porção do Evangelho com vocês. Eu quero agradecer a oportunidade que me foi dada, ao pastor dessa comunidade e a toda a liderança dos jovens, a igreja, obrigado pelos bem-vindos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz de estar com a minha noiva, a Chay. Deus abençoe. Que tem me acompanhado aonde Deus tem nos levado. Eu fico muito feliz. Eu quero que você abra comigo Filipenses, capítulo 2, versículo 5. E nós vamos ler até o verso 8. Filipenses capítulo 2, versículo 5, e nós vamos ler até o verso 8. Diz assim: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Eu quero que você preste muita atenção no verso 8, quando ele diz que ele humilhou-se e foi obediente até a morte, mas ele não encerra aí, ele conclui dizendo morte de cruz. E é sobre esse ponto que eu quero tratar. A nossa vida cristã, ela deve estar pautada em Cristo. Em Cristo que morreu, mas não só morreu crucificado. Eu quero tematizar essa mensagem. A mensagem que eu vou trazer para vocês aqui nesta noite, e o tema dela é o Cristo atraente e a ofensa da cruz. Bom, por que eu coloquei essa temática, o Cristo atraente e a ofensa da cruz? Primeiro ponto, precisamos crer e pregar sempre o Evangelho todo. Porque a verdade é que nós sempre enxergamos um fragmento do Evangelho que nos é atrativo. Um fragmento do Evangelho que nos é interessante. E é difícil nós crermos e pregarmos o Evangelho todo. Porque o coração do Evangelho é um Cristo crucificado. E o Cristo crucificado se trata de condenação, porque a cruz se trata de condenação. Alguém condenado se trata de alguém culpado, de alguém que está sob maldição. Deuteronômio capítulo 21, versículo 22 e 23, fala que o madeiro era para um ser maldito de Deus. É por isso que os judeus, tem muitos judeus, metade do povo judeu não crê que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Por quê? Porque eles não conseguem acreditar em um Filho de Deus que se tornou maldito aos olhos do Pai. Por isso que o Evangelho acaba se tornando uma loucura, porque a loucura do Evangelho é um Cristo, é o Filho de Deus que veio à terra para se tornar maldito, para se tornar pecado. Pregar o Evangelho todo é pregar uma ofensa, porque a ofensa é revelar a sua depravação e a vergonha, o que seria para você, mas tudo recaiu em Jesus. A vergonha de Jesus foi exposta. Jesus se torna pecado. E a graça
de Deus por meio do Filho Jesus é atraente porque ela atende uma fome humana. E qual é a fome humana? A fome humana é ser servido. Por isso que Cristo é atraente, porque Cristo serve. Cristo se entrega, e o ser humano com o seu algoz, o ser humano com o seu orgulho, ama esse Cristo atraente a qual se entrega. Só que ele não se entrega apenas mostrando que esse é a parte da essência dele em se entregar, mas ele se entrega para mostrar que você foi um criminoso. Então não temos como só acreditarmos em um evangelho em que mostra um Cristo atraente, um Cristo doce, um Cristo amoroso, um Cristo bonzinho, um Cristo legal. Mas ele também aponta para um outro lado, que é a cruz. É por isso que Paulo dá essa ênfase até a morte e morte de cruz. Ele está dando essa ênfase para mostrar que não foi uma morte de brincadeira, não foi uma coisa razoável, tranquilo, não. Foi para mostrar para a gente que há uma ofensa diante de nós. Cristo não morreu na cruz porque era um cara legal. Cristo morreu na cruz porque nós éramos criminosos, cometemos crime e Ele pagou esse boleto por nós. O escrito de dívidas, Ele tomou de nossas mãos, sabendo que não teríamos condições de pagar. Ele toma de nossas mãos. E Ele não morreu na cruz porque tinha alguma coisa de bom em nós. Porque essa é a pregação dos últimos tempos. É que Deus olhou para você e viu que tinha alguma coisa boa em você. Você não tinha nada de bom. Ele amou porque Ele é amor. Ele não tem amor. Ele é o próprio amor. É por isso que Ele se entrega. Mas precisamos crer na ofensa da cruz. E a visão moderna do plano salvífico é uma visão conformista. É uma visão desfiada. É uma visão que contrapõe os atributos de Deus. Infelizmente, nós estamos diante de uma geração que pouco conhece a Deus. Não conhece os seus atributos. Quantos jovens que eu ouvi tratando Deus como seu colega. Não, Deus é meu chuchu. Eu vi esses tempos atrás. Ai, Deus é meu chuchu. Deus é meu best. E a gente vai tirando a reverência que teríamos que ter diante de Deus, pelo meio dos atributos dele. Um Deus que é onipotente, um Deus que é onipresente, um Deus que é onisciente, um Deus que é santo, um Deus que é justo, um Deus que faz. Aí diante de Deus, nós tratamos como um colega, nós tratamos como um amigo de faculdade, nós tratamos como um colega de trabalho, nós tratamos como amigo de escola. Deus não é o nosso coleguinha, o cara legal, em que nós vivemos uma vidinha, achando, porque é a nossa intimidade, eu trato ele como eu bem quiser, por conta da intimidade. A intimidade com Deus não revela uma parceria de amigo próximo, mas revela de que Ele é santo e você tem que ser santo como Ele é. Ele é justo e você precisa ser justo como Ele é. É por isso que o Evangelho, ele tem que ser contado de um ponto inteiro, mostrando sobre os atributos dele, em que ele ensina: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Não tem como eu olhar para Deus sem santificar o nome dele. Aí nós vemos uma geração sensível emocionalmente, mas insensível espiritualmente. Esse é o jovem moderno, com a visão distorcida de Deus, com a visão distorcida do sagrado, com a visão distorcida da palavra. É o jovem moderno que em nossa era nós consideramos as coisas emocionalmente sensíveis como se Deus estivesse nesse ambiente.
É por isso que músicas que falam sobre a tua dor, você chora. Mas músicas que falam sobre a cruz, você não sente cócegas. Porque você é emocionalmente sensível, mas espiritualmente você já está insensível. Jonatas, algum problema com as músicas que nós ouvimos? Não, nenhum problema. O gospel, eu não tenho nenhum problema com ele, eu escuto. O problema é quando você perde a sensibilidade do sagrado, do sacro. O problema é quando você perde a sensibilidade da cruz, do arrependimento, do perdão, da missiologia. Não é só o Cristo atraente, há uma cruz atrás. E essa cruz mostra a nossa vergonha. Tem um teólogo que diz que a cruz é como um espelho em que mostra todas as nossas vergonhas. Como você encara a cruz? O Cristo atraente todo mundo quer. Mas Cristo não veio ao mundo para pregar um evangelho que nós queremos. Cristo veio ao mundo para que existisse o evangelho para ser pregado. Ele não veio pregar sobre você. Ele veio para que tivesse o evangelho dizendo: eu sou a boa notícia da depravação da humanidade. Não, o evangelho, a palavra de Deus não é sobre nós, é sobre Cristo. A Bíblia não é sobre você, é sobre Jesus. Há um plano salvífico por meio de Cristo. Acontece que nós somos homens depravados, homens que não têm condições nenhuma de ir até Deus. É por isso que a Bíblia diz: Ele nos amou primeiro e eu o amarei para sempre. Se trata de uma primeira posição ser de Deus, porque nós somos homens que estavam na lama, homens que não tinham condições nenhuma de ir para o bem, de seguir para o céu. Mas Ele entregou seu próprio Filho, dizendo: agora você tem condições de chegar a mim e chegar a mim justificado, porque todo aquele que nele crê não morrerá mais, mas terá a vida eterna. Só que o jovem moderno procura apenas o Cristo atraente, abandonando a ofensa da cruz. Irmão, se você quiser saber qual é o preço, o quão terrível é o pecado, olhe para a cruz. Se você quer saber quão terrível é o teu pecado, olhe para a cruz. Veja o sangue derramado na cruz. Sangue de inocente. Para você chegar e dizer que ele é só um cara legal, que você bate um papo bacana, que ele é um Jesus bonzinho, teu parceiro. Isso é uma ofensa ao divino. Precisamos temer e tremer diante da cruz. Precisamos nos deleitar ao evangelho novamente. O pecado é tão terrível aos olhos de Deus que ele esmaga seu próprio filho por conta do seu pecado. Para hoje a gente está com vestido bonitinho, perfumadinho, e a gente já não sentir a sensibilidade do que Cristo fez por nós. O evangelho já não é mais suficiente para nós. Cristo na cruz já não é mais suficiente para nós. Queremos algo novo, queremos o místico, queremos o diferente, queremos um outro evangelho, queremos uma outra revelação. Gálatas 1:8. Paulo fala sobre um outro evangelho.
dizendo: não há outro evangelho a não ser o evangelho de Cristo. E se alguém vier com outra revelação a não ser esse que vos falo, que seja anátema essa pessoa, que seja amaldiçoada essa pessoa, porque só existe esse evangelho num Cristo que foi morto e morto por morte de cruz. Se lembra do que Cristo falou na cruz? Eli, Eli, lama sabachthani, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Se lembra disso? Isso é Salmos 22. O que Jesus está fazendo na cruz, ele está dizendo que o Salmo 22 está cumprindo na vida dele. Para que você tenha uma noção, os escritos judaicos, por exemplo, que nós temos o Velho Testamento, ele não tem epígrafe, ele não tem tema, capítulos e versículos, ele é lido inteiro. Aí, para elucidar em que parte que está, eles sempre começam com a primeira frase da parte para você ler. Então, quando Jesus está dizendo Eli, Eli, lama sabachthani, está dizendo Deus meu, por que me desamparaste? Ele está dizendo do Salmo 22 inteiro. Ele está fazendo o leitor lembrar de Salmo 22 e crer que Salmo 22 está se cumprindo. E eu quero abrir Salmo 22 para você ver o que acontece em Salmo 22. Ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão distante de meus gemidos por socorro? Todos os dias clamo a ti, meu Deus, não me respondes. Todas as noites levanta a voz, mas não encontro alívio. Tu, porém, és santo, está entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti, e tu livraste. Clamaram a ti e foram libertos. E em ti confiaram e jamais foram envergonhados. Agora, olha o sentimento de Jesus na cruz. Mas eu sou um verme e não homem. Todos me insultam e me desprezam. Os que me veem zombam de mim, riem com maldade e balançam a cabeça. Esse é o sentimento de Jesus na cruz. É por isso que ele está citando o Salmo 22. É um Cristo que sofre a dor, o abandono e a culpa que não é dele. A cruz que não é dele. Talvez muitos de vocês saibam que a cruz era de Barrabás. E Barrabás provavelmente tinha uma estatura maior do que a de Jesus, porque quando foi crucificado, eles esticaram tanto o braço de Jesus que deslocou um dos ombros de Jesus, para que pudesse alcançar na estatura da cruz. Por quê? Porque a cruz não era de Jesus. A cruz era de Barrabás. Barrabás traz hoje a conotação de Barrabás ser nós. Nós éramos Barrabás. A culpa era de Barrabás. A condenação de Barrabás. A condenação do Jonatas. A condenação da Adimave. A extrema dor de carregar aquela culpa, a extrema dor de carregar uma cruz que não é dele e ainda dizer: eu sou um verme. Precisamos olhar para essa cruz. E aqui eu vou primeiro ponto da minha mensagem. O grande problema é que nós temos tornado um Jesus ideológico. Um Jesus que faz sentido para nós. Um Jesus que faz sentido para os nossos tempos. O que é um Jesus ideológico? O Jesus ideológico, ele entra dentro de uma agenda ideológica que aceita todas as minhas iniquidades como eu sou. Você lembra daquela frase? Jesus te aceita como você é. Jesus te ama como você é. Isso é muito romântico, isso é muito poético, mas isso não é verdade. Deus te ama independente de como você está, mas não como você é. Porque Jesus diz: vinde a mim. Só que o chamado de Jesus não é só vinde a mim. Ele tem o outro chamado:
siga após mim. E esse chamado é para um discipulado. Esse chamado é para um arrependimento. Esse chamado é doutrinário. Não tem como só ir a Cristo e viver a mesma vida que você está vivendo. A partir do momento que você vai a Cristo e Ele diz agora siga após mim, Ele está exigindo renúncia, Ele está exigindo mudança. Não temos como pregar um Jesus ideológico só para caber dentro da nossa agenda. Por mais que pregamos um Jesus inclusivo, o céu é exclusivo e os céus são dos salvos. Siga após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz. Eu poderia trazer uma mensagem para brincar com o seu sentimento, mas eu estou diante de uma verdade que não dá para brincar. Nós temos que ir para Cristo, reconhecer a nossa miséria e mudar de vida. Não tem como ficar fingindo que está tudo bem, que está tudo legal e a nossa vida não muda. Nós somos um péssimo marido, um péssimo filho, um péssimo pai, uma péssima esposa, um péssimo homem na sociedade, uma péssima mulher na sociedade. Nós não temos palavra de conforto, não conseguimos pregar o evangelho, nós não conseguimos orar com fervor, nós estamos cada vez mais afastados de Deus, mas nós somos religiosos, então está tudo bem. Deus não quer pessoas religiosas, Ele quer pessoas que o sigam. Se você aceitou o primeiro chamado de vinde a mim, mas a pornografia ainda consome a sua mente, então você não aceitou o segundo chamado, siga após mim. Se você aceitou o primeiro chamado do vinde após mim, mas você ainda é um péssimo pai, um péssimo marido, uma péssima esposa, você é um péssimo cidadão e nada é transformado na sua vida, você não sente temor e tremor diante da cruz, você só ouviu o primeiro chamado, não ouviu o segundo. Se não há fé em você, se não há confiança em Deus em você, se você é tomado pelas preocupações, se você mata as pessoas com as suas palavras, se você não busca com fervor, se você não reconhece a tua miséria, você ainda não aceitou o segundo chamado. Vinde após mim é fácil, mas muitos serão chamados, poucos escolhidos. O siga após mim exige renúncia, mudança. É estar diante da cruz e dizer: eu não sou merecedor. Você não é salvo porque você merece. Você é salvo porque a graça te basta. E a graça é um favor imerecido de Deus, que entregou o seu próprio Filho por você. Basta você crer e seguir. É o Cristo atraente, mas é a ofensa da cruz. E qual é a ofensa da cruz? A ofensa da cruz vai totalmente contra as suas razões. A gente luta pela razão o tempo todo. Cuidado, jovem. Se você desobedece o teu pai, se você é um rebelde, quer fazer tudo diferente, que meu pai não me entende, cuidado. Isso é o grito pela razão que o teu coração está dizendo por meio das setas malignas. Cuidado, porque até o diabo fala coisas que fazem sentidos para você. A agenda ideológica é essa, é tornar os jovens, é tornar a igreja cada vez mais desconstruída, cada vez mais relativista. Não existe a verdade absoluta, cada um tem a sua verdade, cada um vai vivendo como pode. Você não tem nada a ver com a minha vida, eu não tenho nada a ver com a tua vida, a gente vai vivendo assim, cada um cuida da sua vida e a gente segue cada um com a sua verdade. Esse é o relativismo moral que tem destruído a igreja, que é para ser um corpo, e como um
corpo ela precisa ser única, e como única ela precisa caminhar para um destino a qual Deus está dizendo. Então não vem com essa dizendo que a salvação é individual só porque você não quer se responsabilizar pela vida do outro. A salvação pode ser sim individual, mas é nosso compromisso viver um para o outro, pregar para o outro, abraçar o outro, cuidar do outro, ouvir o outro. O outro é importante para nós porque nós somos igreja. O relativismo moral é cada um com a tua verdade. Vamos seguir assim. Eu fui lá, participei, voltei para casa, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu quiser. E sabe por quê? O relativismo moral é interessante, principalmente para o jovem. Você nunca vai ver a velha guarda pregando o relativismo moral. É sempre o jovem. Porque o jovem quer ter razão. O jovem quer ter a sua opinião aceita. O grande problema é que o jovem moderno, ele é cheio de opiniões, mas vazio de argumentos. Porque argumentos precisa de fundamentos. E opiniões não precisa de nada, só precisa da boca. Tem um pensador que diz que o sábio, quando fala, é porque ele tem alguma coisa para falar. Mas o tolo, quando fala, é só porque ele quer falar. Cuidado, a internet tem ampliado a nossa sensação de poder e de que nós temos opiniões sobre tudo. O jovem tem opinião sobre política, tem opinião sobre o outro lado do mundo, tem opinião sobre isso, sobre aquilo outro, mas ela já não tem a verdade. A verdade já não interessa, cada um com a sua. Cuidado com a pluralidade de ideias no meio da igreja. Cuidado, porque essa desconstrução da verdade é para que a gente vá se tornando cada vez mais insensível espiritualmente. Se apegue à verdade de Deus. Se apegue ao que Deus fala. Quem falou foi Deus, então eu não tenho como negociar meus valores. Quem disse a palavra, então não posso negociar os meus princípios. Tem um rapaz que me perguntou sobre uma questão de que era pecado. E ele perguntou para mim, pode? Eu falei bem assim, como homem de Deus, te mostro na Bíblia o que é e o que não é pecado. Como amigo, será sempre um amigo. Mas como homem de Deus eu não posso negociar valores. Não é tudo que devemos falar, não é tudo que devemos fazer, não é tudo que devemos mudar. Cuidado, irmão, essa pregação um pouco da teologia da cultura. O que é teologia da cultura? Teologia da cultura é uma contextualização do evangelho. A gente vai contextualizando tanto só para aproximar o pecador. A gente quer deixar o evangelho mais atraente ao pecador. E a gente vai usando vários recursos para atrair o pecador, como se a função de atrair o pecador fosse nossa. E a gente vai contextualizando a palavra, deixando ela um pouco mais macia, um pouco mais tranquila. Cuidado, pelos seus métodos você atrai pessoas, mas é pelos métodos que você vai ter que sustentar e não pela palavra. Porque quando você abrir a palavra, ela vai dizer, é ofensiva, confronta, mudança. Jesus chegou para Nicodemos e não disse para Nicodemos que ele era um bom religioso. Ele disse para Nicodemos, é necessário que você venha nascer de novo. Deus não quer um bom religioso. Deus quer um nascido de novo.
Para com a teologia da cultura. Para de contextualizar a palavra para que seja mais próximo de você, para que você se sinta mais confortável. Se Deus diz está errado, está errado. Se Deus disse muda, muda. A ofensa da cruz é essa, é um clamor pela mudança, é um clamor pelo arrependimento. Não temos como viver aqui, vivendo uma vida totalmente emocional. Eu estou no colo de Deus, glória a Deus, aleluia. E a gente chora, e a gente se lava, e a gente se joga, a gente é extravagante, mas chega na segunda-feira, nós somos ridículos na sociedade. Uma igreja que se prepara apenas para os finais de semana será uma igreja ausente na segunda-feira. Uma igreja que é extravagante apenas no sábado e no domingo, ela será totalmente ausente numa segunda-feira. Eu acho lindo quando uma pessoa chora no altar, mas eu acho mais lindo quando esse choro, quando essa lágrima se torna uma semente de mudança. Uma vez, eu sou líder de jovens lá na congregação, uma moça chegou para mim, ela vivia com os problemas, com vários relacionamentos. Começava a namorar, não dava certo, e saía da igreja e voltava para a igreja de volta, porque terminou, e daí voltava. Aí daqui a pouco começava a namorar outro e sumia. Aí depois terminava e voltava. Aí eu falei, meu Deus. Aí um dia ela chegou para mim, ela tinha acabado um relacionamento e não sei o que, deu problema no relacionamento dela. Ela falou, você ora por mim? Eu falei, não. Porque eu preciso muito. É que aconteceu isso. Eu falei, não vou orar. Não adianta orar por aquilo que você não quer mudar. Não adianta pedir por aquilo que você não quer mudança. Ah, Deus, pode mudar essa parte. Isso aqui, esse meu pecadinho aqui não muda não. Esse meu probleminha aqui não muda não. Esse meu baúzinho deixa fechado. O resto pode mudar, mas o baú deixa fechado. Cristo se entregou na cruz por inteiro, porque temos que nos entregar pela metade. Se nós somos extravagantes na nossa adoração, porque não somos extravagantes e radicais na nossa vida, em bater o pé e clamar a Deus todos os dias, em viver em gratidão, ser uma pessoa piedosa, uma pessoa que prega o Evangelho. Tem uma professora, Darcy Ribeiro, que ela diz: a crise na educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. O que ela está dizendo é, tudo que está acontecendo como crise, na verdade é tudo intencional para que se desconstrua cada vez mais. Você vê vários vídeos de adolescentes batendo na cara de professores. Eu já visitei muita casa de jovens. Em 2017 a gente tinha um projeto chamado Conect Jovem, e que a gente visitava a casa, levava vários jovens e pregava o Evangelho. E eu muitas vezes vi jovem erguer a voz para um pai e a mãe, como se o pai e a mãe fosse coleguinha. E pai e mãe não ter voz, não ter pulso firme. Irmão, se eu levanto a voz para um pai e para minha mãe, dentro da casa deles, pai é pai. E a Bíblia diz para honrar pai e mãe. Honrar se trata de dignificar. Dignificar não é se ele é crente ou se ele não é. Se trata de honra da posição de que ele é. Pai e mãe. Acabou a conversa. Vejo gente querendo discutir com um pastor. Gosto de um teólogo chamado Rodrigo Bibo. Fizeram uma pergunta para ele: Pastor Rodrigo, pode fazer tal coisa? Ele diz: pergunta para o teu pastor.
O que ele diz é o que você deve seguir. É que a gente não gosta de ser subordinado. A gente não gosta de servir. A gente gosta de ser visto. A gente gosta de ser servido. Um Cristo na cruz é o Cristo da ofensa que diz: o reino é o contrário. O maior é o menor. É melhor servir do que ser servido. É melhor dar do que receber. Se der um tapa na sua face, vire a outra. É a ofensa da cruz. E por que eu estou pregando isso? Para mostrar para vocês que o verdadeiro avivamento não começa nos púlpitos, começa nos lares. Eu quero liberar uma palavra profética por meio da pregação do Evangelho. Eu não sei se você crê nisso, mas eu quero que você levante a sua mão se você crer. A palavra que eu trago para você, jovem, rapaz, moça, pai, mãe, irmão, irmã, a palavra que trago para você nesta noite é: o diabo tem todas as artimanhas e tentativas para destruir a igreja, para definhar a igreja, mas ele não terá poder sobre a Admave, ele não terá poder sobre a tua casa, ele não terá poder sobre os seus filhos, ele não terá poder sobre os seus pais, porque agora que você ouve essa pregação, o Evangelho por inteiro te consome. Ele enche e queima o seu coração, dizendo: Deus habita nesta casa, Deus habita nessa igreja, Deus habita nesse lar. E aonde Deus habitar com a verdade do Evangelho, não haverá ideologia, não haverá artimanha e não haverá a tentativa do diabo para destruir, porque aonde tiver Cristo não tem espaço para o inimigo. Completo com a palavra de Jesus a Pedro: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Precisamos ser uma igreja posicional, que bate o pé contra as heresias, que bate o pé contra o falso bem, que muda, que tenha o caráter de Cristo, que adore com autenticidade, com verdade, que pare de brincar de ser cristão, que mude de vida. Quem você era? Eu era um cara viciado em pornografia. Não é mais, não sou. Cristo mudou a minha vida. Quem você era? Eu era um homem adúltero. Eu fornicava, eu adulterava contra minha esposa. E não só em ato. Eu era aquele que adulterava em pensamento, desejava outras mulheres, assediava outras mulheres. Não é mais assim, não sou. Cristo mudou a minha vida. Quem você era? Eu era um alcoólatra, viciado. Eu era ecumênico, adorava diversos deuses. Eu era aquele que acreditava em Deus, mas acreditava em astrologia. Acreditava que a minha personalidade e o meu caráter tinha a ver com os meus signos. E agora eu sei que o meu caráter depende de Deus. E se eu me entregar a Ele, Ele muda a minha vida. Você não é assim porque você é desse signo. Você é assim porque você é depravado. Mas a partir do momento que você se entrega a Cristo, a tua vida muda. Honra teu pai, honra tua mãe, honra os teus pastores, honre os teus líderes, prega o Evangelho, viva com intensidade e a tua vida vai mudando cada vez mais.
Eu não posso pregar o evangelho pela metade. Eu não posso dizer Jesus é bom. Ele é bom? Ele é bom, mas ele não é só bom. Não é só esse o atributo dele. Sabe por que a gente vai vivendo essa vida assim? Vai vivendo, vai empurrando com a barriga e nada muda, nada altera. Porque a gente já não sente mais o peso da cruz. A cruz já não pesa para você. Para que haja arrependimento. Meu pai sempre diz: a tua cruz não é de isopor. Ela te faz relembrar de quem você era e quem Deus está te tornando. Irmão, eu vim dizer uma palavra simples: só tem dois caminhos. Só tem dois caminhos. É céu ou inferno. Só tem esses dois caminhos. Você pode definir destinos profissionais, destinos de relacionamento, destinos daqui 10 anos, mas e o destino da tua alma? Para onde você está indo? O pecado não te incomoda mais, cuidado. As piores doenças não é a que dói é a que está trazendo lembrança que existe algo doente. As piores doenças daquele que não dói, que a gente vai deixando mesmo definhando. Dor. Eu tenho um amigo, Matheus Cruz, ele está fazendo enfermagem e ele disse para mim: a dor é sinal de que alguma coisa está errada. Então, se está doendo, se está latejando, é porque você sabe que está errado. Mas se não lateja mais, se não dói mais, temo pela tua vida. Já se sentiu culpado, às vezes, por fazer uma brincadeirinha, uma mentirinha besta? Vamos dar um exemplo? Chega alguém na tua casa e você fala que eu não estou. Não, fala que eu não estou. Aí você vai abaixado assim para não aparecer na janela. Mentirinha. É besta. Só que quanto mais eu me aproximando de Cristo, quanto mais me aproximo da cruz, eu percebo que aquela mentirinha era tão terrível, porque foi ela que colocou ele na cruz. Não, eu só falei mal ali, mas pronto, já acabou, passou. Segue a vida, não tem problema nenhum. Quanto mais longe da cruz, menos iluminada a tua vida é. E por isso mais confortável e conformado você vai ficando. Mas quanto mais perto da cruz, mais luz. Você já teve um lugar que é muito iluminado e que você tem a sensação que você está feio? Tem gente que até no escuro tem essa sensação. Irmão, às vezes eu vou na farmácia é muito iluminado. Eu fico, será que tem alguma coisa em mim? Quando alguém fica meio que olhando, você que está muito claro, fica meio olhando, você fica, dá uma olhada no espelho, assim, para ver se tem alguma coisa. Porque lugares iluminados revelam o que de fato você é. Cristo é essa luz, que quanto mais próximo dele, mais ela revela quem você é. Quanto mais perto de Jesus, mais imundo você se sente, porque você vai vendo que mais depravado você é. Então não temos como pregar sobre salvação se não reconhecemos que precisamos de um Salvador. A gente fala muito sobre salvação, mas como falar sobre salvação se não reconhecemos que estamos errados? Não tem salvação para onde não tem culpa. Salvação de quê? Não tem perdão para quem não se sente culpado. Perdão de quê?
A gente dá mais desculpa do que pede perdão. Porque desculpa é apenas para jogar alguma coisa por cima daquilo que foi feito. Perdão é cura. Perdão é mexer na ferida. Perdão é resolver. Desculpa não. Desculpa é para dar volta. Desculpa é atalho. E a gente vai dando desculpas para Deus. Deus, na verdade eu pequei porque... veja bem, eu pequei porque eu fiz... que estava acontecendo isso aqui, daí na hora a gente vai dando desculpas. Isso não é perdão. Isso são desculpas. E a gente vai colocando isso a Deus. Isso é de linhagem adâmica. Quando Adão peca, a primeira pergunta que Deus faz: Adão, onde tu estás? Ah, Senhor, eu me escondi porque tive medo, porque estava nu. Quem te falou que estava nu? E aí a resposta de Adão depois é: Senhor, foi a mulher que tu me deu. Desculpa. Sabe aonde morreria o pecado? Quando ele dissesse: fui eu. Não foi o outro. Fui eu. Isso é perdão, tanto para Deus quanto para o próximo, irmão. Aprenda a pedir perdão. E você aceitar as suas culpas. Dizendo: não, fui eu, estava errado. Não, mas não teve nada. Eu fiz, eu falei, eu fui. Semana passada conversei com um rapaz que ele disse que levou uma menina para ficar com ela. Olha a cena. Ah, fui levar uma menina para ficar? Aí levei no motel, mas eu fiquei orando a Deus para furar meu pneu, para que não acontecesse nada. Porque eu estava indo, mas eu não queria. Ah, meu Deus. Ó, conversa. Estava indo, mas eu não queria. Irmão, o diabo não te empurra do pináculo, ele só sugere a tua queda. Quem pula é você. Quando errar, diga: sou eu. Sou eu, sim, sou eu sou o culpado. Olhe para a cruz e diga: sou eu, fui eu. Porque aí começa a mudança. Aí entra o perdão. Porque aí o diabo vai dizer: você fez, né? Fiz. E Deus vai dizer: diabo, não tem mais o que falar, foi pago. Ele foi perdoado. Quando o diabo te atentar com o teu passado, mostre para ele o futuro dele. Porque a Bíblia diz que do teu passado ele não lembra mais, mas o futuro dele é derrota, porque a igreja já é vitoriosa em Cristo Jesus. De vez em quando chega um acusadorzinho querendo falar um pouco do meu passado. Você fez, né? Fiz. Foi, né? Fui. Falou, né? Falei. Tá aí, e aí? É só isso? É que não tem mais o que falar. Aquele que se confessa, aquele que fala, aquele que está perdoado. Como condenar aquele que já está perdoado? Como julgar aquele que já está perdoado? Você fez? Fiz. Fez? Fiz. Não tem mais o que falar, não tem mais argumento para quem está perdoado. Eu quero que você repita após mim. O Cristo, diga em voz alta: o Cristo, Ele me atraiu por sua graça. Ele me ofendeu com a sua cruz. Ele me amou com o seu sangue e me perdoou com a salvação. Ele me atraiu. Quando Ele me atraiu, Ele me atingiu. Quando Ele me atingiu, Ele me redimiu, me justificou. Quando Ele me justificou, Ele me converteu. E agora, dia após dia, eu ando sendo santificado.
Queria eu poder andar todos os dias de joelhos em demonstração ao meu rendimento ao Senhor. Porque tem pessoas aqui que era para ter morrido no tabagismo, no tráfico de drogas. Tem pessoas aqui que era para ter morrido no alcoolismo. Tem pessoas aqui que era para ser um bandido. Tem pessoas aqui que era para ser prostitutas. Tem pessoas aqui que era para estar desviado uma hora dessa. Mas o Senhor viu, a graça alcançou, atraiu. O sangue perdoou, te redimiu, te justificou, te lavou. Ele poderia ter escolhido a noiva mais bonita, mais perfeita, mais santificada. Mas Ele olhou para você que estava imundo, você que estava imunda, você que estava na lama, no lamaçal do pecado. Ele diz: é você com que quero me casar. Ele escolheu você. Ele sabia quem você era. Ele sabia do teu passado. Ele sabia do escrito de dívidas. Mas Ele decidiu pegar esse boleto e dizer no alto da cruz, dizendo: está pago, está perdoado. O perdão de Deus nos lava. Esse é o evangelho completo. O evangelho que não dá para crer só no momento que eu fui atraído, mas o evangelho que eu posso crer que Ele me perdoou, me ofendeu e me perdoou. Como você olha para a cruz agora? Como será a sua adoração agora? Sabe qual foi a minha última oração? Foi: Senhor, eu nunca saí da tua casa, mas eu acho que eu já andei muito tempo longe da tua presença. Não sei se confio tanto quanto antes. Não sei se eu me perdoo como o Senhor me perdoou. Eu me sinto imundo, me sinto inútil, me sinto desprezível. E foi daí que surgiu essa mensagem dizendo: está perdoado. Eu choro, irmão. Choro diariamente. Às vezes ela me pergunta: o que você está fazendo? Aí eu tiro foto: estou meditando. Eu passei a andar mais de joelhos. Eu passei a comer mais desta palavra. Eu não posso mais fugir dela. Eu não posso me enganar com outras coisas. As promessas estão aqui. O perdão está aqui. O alimento está aqui. A voz de Deus está aqui. Está tudo aqui. Tudo ao teu favor. Tudo aqui. Você não precisa procurar invencionice. Precisa procurar fantasia. Está tudo aqui. Fique de pé. Eu gostaria que você escolhesse uma pessoa que está do seu lado mesmo. Você abraçasse ele ou pegasse na mão. Uma pessoa só. E você orasse por ele. Você orasse por ela, ou junto com ele, junto com ela. Porque foi por vocês, foi por nós, foi pela igreja, foi por amor. Só que precisa haver mudanças, renúncias. Tem coisas que você tem que desapegar. Um crente não faz dele um cristão, mas um cristão faz dele um salvo. Eu quero que você busque dentro de você coisas que precisam ser resolvidas. Você não é perfeito, tem muita coisa a ser resolvida. Só que você vai tomar esse primeiro passo de perdão e salvação hoje.
Comece a orar. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério da glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor, amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Cante. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é. Senhor Deus, eu quero orar pela igreja. Eu quero orar para que haja um batismo de perdão e de amor. Tem pessoas que estão insensivelmente espirituais. Só que essa insensibilidade vai embora, porque o Senhor está trocando o coração de pedra e colocando um coração de carne. E Ele diz: sobre toda a carne derramarei o meu espírito. Haverá um batismo de consciência na tua vida. Deus, eu oro por ele agora, eu oro por ela agora, para que haja mudança, para que haja mais fervor, para que haja os olhares voltados para a cruz. Se as pessoas até o momento estavam vivendo uma vida religiosa, uma vida diferente, uma vida cada vez mais afastada de Ti, a partir de hoje, Senhor, faça com a Tua graça, Senhor, faça o perdão alcançar, faça a graça o alcançar e o atrair, porque eu sei que quando a graça o atrair, eu sei que o Teu perdão vai regenerar, vai restituir. Eu sei que, Senhor, que quando o perdão alcançar, a família será mudada. Eu sei que quando a graça o alcançar, eu sei que a vida dele, a vida dela será mudada. A igreja há de marver do Senhor. Essa igreja será um palco de avivamento. E o palco do avivamento, porque haverão pessoas arrependidas e sendo perdoadas pelo próprio Deus. A pregação genuína do Evangelho preencherá a boca de cada um aqui. E eles pregarão o Evangelho com as suas vidas. Eles serão testemunhas vivas da tua salvação. Traga-nos, Senhor, a consciência do nosso pecado. Nos mude, nos transforme, nos leve a Ti, Senhor. E não nos permita, Senhor, fugir dela. Se tiver que tirar, tire.
Se tiver que mudar, mude. Se tiver, Senhor, que ferir, me fira, mas me salve. Se tiver que arrancar aquilo que eu escondi, arranque. Se tiver que expor o meu pecado, exponha, mas me salve. Eu não quero ser refém das acusações do diabo, mas eu quero ser refém da tua graça. Me salve, Senhor. Salve esta igreja, salve os meus irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Guarde essa palavra no seu coração, para que haja mudança. Não creia só num Cristo atraente. Desconfie quem prega só o Cristo bonzinho e não te ofende com a cruz. Se você lê muito a Bíblia e você só lê a parte que te